Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu venho trazer uma palavra abençoada para você e ao final eu quero orar por você, pela sua família, por tudo que envolve a sua vida, tá bom? Então antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias eu tenho trazido uma mensagem, uma oração, tudo para fortalecer você na caminhada. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1. Preste bastante atenção. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Aqui o Senhor tinha acabado de dizer para o profeta Samuel que era para ele parar de chorar por causa de Saul, porque Deus tinha rejeitado esse homem. Esse homem foi muito rebelde, ele não honrou os filhos de Deus, ele não honrou a sua nação, o povo de Israel. Era um homem desobediente, um homem que o Senhor não teve prazer na vida dele. E então Deus disse para o profeta Samuel que era para ele ir até Belém, onde ele enviaria até um homem chamado Jessé, e Deus escolheria um dos filhos de Jessé para ser rei. E vamos ser sinceros, irmãos, todos nós gostaríamos de saber exatamente tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, não é verdade? Como seria bom, né? Se Deus revelasse para nós o futuro, se nós soubéssemos todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Mas infelizmente nós sabemos que nós somos ansiosos, nós queremos saber tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Quantas vezes nós perdemos tempo tentando adivinhar por onde Deus vai vir, por onde Deus vai resolver essa situação. Quantas vezes eu já perdi tempo com isso. Às vezes eu estava passando por um grande problema e eu queria entender da onde viria a solução, o que Deus poderia fazer por mim, porque eu olhava as circunstâncias e tudo parecia fechado, sem saída. Mas, irmãos, Deus ele sempre vem por um caminho que a gente não imagina. E quando nós vemos aqui na vida de Samuel, nós vemos que Deus fez ele viver pela fé. Deus não falou para ele quem seria a pessoa a ser consagrada a rei de Israel. Ele teria que obedecer ao Senhor pela fé. E quantas vezes ou Deus fica em silêncio na nossa vida, ou então Deus fala algo, promete algo para nós, mas parece que aquilo é tão impossível de se cumprir, não é verdade? Quantas vezes nós recebemos profecias, palavras de Deus, mas parece que a gente olha o nosso dia a dia, parece que nada está mudando. Isso, meus irmãos, é porque Deus quer que nós sejamos guiados pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá por fé e não por vista. Então, irmãos, Deus está dizendo para nós hoje, vamos parar de olhar as circunstâncias, vamos confiar no Senhor. E quando você decide buscar a Deus em oração, quando você decide consagrar a sua vida nas mãos de Deus, é nesse momento que o Senhor vai começar a te dar as instruções, as direções. Mas só vai acontecer o milagre, a promessa de Deus só vai se cumprir se você der o seu passo de fé, confiando que Deus está com você e que Ele é fiel. Amém? E aí então nós sabemos a história, o que aconteceu. Samuel, ele deu o seu passo de fé. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu todos os filhos de Jessé, cada um mais bonito que o outro, cada um mais capacitado, forte, alto. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, não olhe as circunstâncias, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então o Espírito de Deus mandou perguntar a Jessé se havia mais alguém. E Jessé falou: tem o meu filho lá, ele fica cuidando das ovelhas, ele fica lá no pasto o tempo todo, né? Com certeza o pai de Davi não acreditou que seria Davi. Imagina, irmãos, para ser rei de Israel tinha que ser uma pessoa capacitada. Não é assim que os nossos olhos humanos enxergam? Não é assim que nós esperamos que seja alguém que vai ser o líder de uma nação inteira? Mas Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Aleluia! E Davi, aos olhos humanos, parecia ser a última opção, o mais improvável. Mas Deus quis Davi, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele olha para o coração. Ele não olha os dons e talentos. Sabe por quê?
porque dons e talentos é Deus quem dá. Então Deus não se surpreende com o dom e talento. Deus não está em busca de cantores famosos, pregadores famosos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que buscam ter um caráter de Cristo na sua vida. E é isso que o Senhor está procurando nessa geração. Infelizmente, muitas igrejas, elas valorizam mais o dom, mais o talento do que o caráter, do que uma vida de santidade, uma vida de consagração, de devoção a Deus. Então não se deixe enganar, irmão. Deus olha o coração. Amém? Se o Senhor se agradar da sua vida, Deus sempre vai te abençoar, Deus sempre vai te dar o melhor e pode ter certeza, no tempo certo Ele vai te honrar, assim como Ele fez com José. Amém? Glória a Deus. E da mesma forma, irmãos, eu me lembro do exemplo de Filipe. A Bíblia fala que o apóstolo Filipe, certa vez ele estava pregando o evangelho em Samaria. E muitas pessoas estavam se convertendo num grande reavivamento. Foi tremendo aquele mover. Deus estava curando, abençoando. Só que teve um momento em que o Espírito Santo de Deus falou para Filipe para ele ir para o deserto. Isso mesmo, ele deveria deixar todo aquele mover, toda aquela unção para ir ao deserto, e o Senhor não falou para ele nenhum detalhe a mais. Então Filipe poderia ter questionado: uai, Senhor, mas agora que eu estou sendo usado, agora que o Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida através de mim, o que eu vou fazer no deserto, Senhor? Será que o Senhor quer que eu pregue para os camelos? Será que o Senhor quer que eu pregue para os lagartos? Mas não, irmãos, Deus ele não falou nada e Filipe ele simplesmente obedeceu. Ele fez exatamente o que o Espírito do Senhor estava lhe ordenando. Então, quando Filipe estava no deserto, ele se encontrou com um homem e aquele homem se converteu através de Filipe, através da explicação da palavra, e naquele momento Filipe ainda batizou aquele homem e ele voltou cheio de alegria, porque vale a pena obedecer a Deus. Amém? Então perceba que Deus conduziu Samuel, Deus conduziu Filipe, um passo de cada vez. E isso é típico, irmãos, de como Deus nos conduz. Assim como Deus falou para Abraão: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é à medida em que você vai caminhando que as coisas vão começando a ficar mais claras, que as coisas vão começando a fazer sentido. Então, meu irmão, eu creio essa mensagem para você hoje. Se Deus mostrou algo para você e você ainda não fez, não peça a Ele para mostrar algo novo. Vá e faça. Faça aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E eu tenho certeza que o seu caminho vai ser próspero e abençoado. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você, você que reconhece que precisa do Senhor, você que sente a sua necessidade, você precisa da ajuda de Deus para guiar os seus passos. Eu quero te dizer, a Bíblia diz no Salmo 25, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho em que deve seguir. Então tome posse dessa promessa, Deus vai te instruir, pode ter certeza. Muitas vezes não vai ser hoje, não vai ser no seu tempo, mas Deus não vai deixar você na mão, Ele não vai te desamparar. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te agradecer mais uma vez pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Oh, meu Pai, muito obrigado pela vida desse irmão e desta irmã que decidiram separar esse tempo para meditar na Tua palavra, para orar junto comigo. Oh, meu Pai, muitas vezes nós não cumprimos as Tuas ordens, porque nós não sabemos o que vai vir depois. Nós não conseguimos enxergar exatamente o que nos espera no futuro. E por isso, meu Pai, nós duvidamos. Nós ficamos estagnados, parados, acomodados. Vamos Te obedecer, Pai, custe o que custar. Ainda que pareça loucura, ainda que as pessoas riem de nós, ainda que as pessoas duvidem de que foi Deus realmente que falou conosco, nós vamos continuar, meu Pai. Só peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor guie os nossos passos. E no momento certo eu creio, ó Deus, o Senhor vai se revelar a nós, porque vale muito a pena Te obedecer. Oh Deus, assim como o Senhor fez com Samuel, com Filipe, nós também queremos ser obedientes, meu Pai. Por isso eu Te peço para que essa pessoa que está orando aqui comigo, que ela venha aprender a depender do Senhor, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Oh Deus, glória a Deus, como é bom dependermos da ajuda do Senhor, a ajuda do alto, como é bom sermos guiados,
porque o Senhor mesmo disse, o próprio Jesus disse, que Ele é a luz do mundo e aquele que o segue jamais andará em trevas. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e já entregamos a nossa vida e o nosso futuro nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é bom, buscarmos a Deus, como é bom entregarmos nas mãos do Senhor tudo que nos aflige, que a partir de hoje, irmão, você possa aprender essa lição. Não queira seguir o seu próprio rumo, seus próprios passos. Confie no Senhor de todo o teu coração. E aí você vai ver a sua vida mudar. Em primeiro momento vai parecer que tudo está fora do lugar, vai parecer que tudo está virando uma bagunça, parece que tudo está incompleto. Mas à medida em que você buscar ao Senhor, eu estou te garantindo, a sua vida vai fazer sentido, o seu coração vai ser cheio de paz, a sua vida vai ser restaurada, suas feridas serão curadas, porque Deus é fiel, Deus não brinca com os nossos sentimentos, o Senhor sabe o que está fazendo. Então, se Ele te pede para abrir mão de algum pecado, algum relacionamento que não vem de Deus, não pense duas vezes em obedecer a Deus, tá bom? Vale muito a pena. E caso você ainda não se tornou membro aqui do meu canal, clique no botão abaixo do vídeo, seja membro, e você verá que com uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade. Nesse momento tão difícil, você pode fazer a diferença. E como forma de bônus, eu vou te dar os meus 2 livros digitais, o meu livro Vida de Oração, que eu não tenho dúvidas que Deus colocou no meu coração para escrever essas orações. É uma oração para cada dia do ano. E também o livro digital Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições bíblicas para você colocar em prática e transformar a sua vida, tá bom? Então é só clicar no botão Seja Membro para você saber mais. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um e não se esqueça, por favor, compartilhe esta oração. Lembre-se aí de 2, 3 pessoas, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe poderosamente.